coloca título. Desenho geométrico. Desenho geométrico aqui no 9º ano, tá? Pessoal, em desenho geométrico aqui no 9º ano, nós vamos trabalhar bastante a propriedade dos triângulos, tá? Vamos trabalhar bastante a ideia dos triângulos. E em especial, tem um cara que é muito especial, chamado de triângulo retângulo. Claro, você já deve já sabe disso, mas para você ter no caderninho aí e para a gente relembrar para aqueles que não lembram também, tá? Nem todo mundo lembra. O triângulo retângulo, então, está no nome, ele tem um ângulo reto. Ângulo reto é um ângulo de 90 graus, tá? Então, pelo menos não, vai ter obrigatoriamente um ângulo de 90 graus. 90 graus, pessoal, tem um nome também. A gente fala que duas retas perpendiculares formam 90 graus. Então, o que é perpendicular? Perpendicular é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho uma reta assim, uma reta perpendicular a ela é uma reta assim, ó. Por quê? Porque formam 90 graus bonitinho, tá? E se tivesse uma reta torta assim, ó, o que seria uma perpendicular a ela? Seria uma outra torta, mas de forma que elas fizessem, ó o ângulo aqui, ó, 90 graus. Igualzinho esse aqui, ó, 90 graus. Eu só peguei esse cara e dei uma rodadinha nele, ó, mas continuou com 90 graus. Eu rodei os dois iguais. Então, retas perpendiculares é quando formam... Meu Deus do céu. Calma lá, pessoal. Um acidente tem acontecido aqui, viu? Pronto, já está tudo normal já. Então, pessoal, triângulo retângulo é aquele que tem um ângulo de 90 graus. E aí eu queria relembrar com vocês os nomes desse triângulo retângulo. O nome dele vai ser o seguinte, os nomes das partes dele, tá? Bom, toda vez que você tiver um triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que eu marquei aqui até de cor diferente, estou marcando esse lado um pouco mais grosso até, ó, o lado oposto ao ângulo de 90 graus, a gente vai chamar de hipotenusa, mas é com H, tá? Hipotenusa. Essa vai ser o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Beleza? E o ângulo de 90 graus está aqui então, né? Ó, que aquele lado é o lado oposto, né? Ângulo de 90 graus. E quem serão esses caras aqui, ó? Esse cara nós vamos chamar de cateto. Tá? E esse cara aqui, cateto também, tá? Esse cara aqui, ó. Beleza? Então, por isso que a gente fala o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Essa é a ideia. Então, olha só. Se eu falar que esse lado aqui, ó, mede... Vamos ver aqui. Se eu falar que a hipotenusa... Não, vamos escrever aqui o Pitágoras. Ixi, tem gente pedindo para entrar. Vamos lá. Cadastra. Então, pessoal, o Pitágoras, ele é o cara que vai relacionar os lados desse triângulo. Como é que ele relaciona os lados desse triângulo aí? Ele vai relacionar através de uma formulinha muito famosa, que é o Teorema de Pitágoras. E esse Teorema de Pitágoras, ele diz o seguinte, que a hipotenusa ao quadrado, o valor da hipotenusa ao quadrado é igual ao primeiro cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado.
Vamos chamar esse cara aqui de cateto 1 e esse cara de cateto 2, porque eles podem ter tamanhos diferentes. Então eu vou chamar aqui, ó, de cateto 1 e cateto 2 ao quadrado. Então, esse é o teorema de Pitágoras. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. A hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. E aí, essa é o teorema de Pitágoras. Esse é o teorema de Pitágoras. Professor, e se eu quisesse saber o valor da hipotenusa e não a hipotenusa ao quadrado? Bom, se eu quiser saber o valor da hipotenusa, então eu vou simplesmente tirar a raiz quadrada. Se eu tirar a raiz quadrada desse lado e a raiz quadrada do outro lado, vai ficar a hipotenusa é igual a raiz quadrada do cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Beleza? E aí, ó, raiz quadrada. Tá? Então, se eu quiser achar a hipotenusa, só um valor, eu somo os quadrados dos outros lados e depois tiro a raiz. Beleza? Então, pessoal, falar do teorema de Pitágoras, eu já te coloquei na aula de novo. Eu já relembrei a você tudo que a gente viu na aula passada. Então, olha só o primeiro exemplo que a gente tem. É para descobrir o valor de x nesse esquadro. Esse esquadro está aqui, ó, 90 graus. Então, triângulo retângulo. Se eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho um triângulo que obedece o teorema de Pitágoras. Então, como é que funciona essa continha no da lousa? O da lousa não. O da apostila aqui, ó. Vamos lá? Hipotenusa ao quadrado. Quem é a hipotenusa? Não é o x? Olha aí, pessoal. Vocês conseguem ver que a hipotenusa é o x? Olha só. Quem é a hipotenusa na apostila aqui, ó? Hipotenusa é o x. Por que a hipotenusa é o x? Porque ela está do lado oposto ao ângulo de 90 graus. Tá? A hipotenusa é o x. Então, vamos aplicar o teorema aqui, ó. Hipotenusa ao quadrado é o x ao quadrado. Hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto 1 ao quadrado. Gente, cateto 1 ao quadrado pode ser tanto 7 quanto 24. Vamos escolher o 7 aí, porque sim. Então, professor, quadrado, pois não. é só uma coisa. A gente está vendo aqui todos esses casos que nós temos quadrados perfeitos. Mas e se fossem números decimais, por exemplo, no lugar do 7? Se Tipo fosse 7. um valor quebrado e desse uma... Ah, e tem que calcular a raiz, né? Aí a gente teria que pegar algum método para descobrir raiz quadrada, né? De número quebrado. Mas daria um resultado, né? Uma calculadora facilmente dá esse resultado, né? Pra gente. Mas é claro, como a gente não pode usar calculadora, aí a gente tem que pedir para o professor de matemática um método de resolver raiz quadrada de número quebrado. Alguém sabe aqui resolver raiz quadrada de número quebrado? Tipo, não de número quebrado, mas de número que não tem quadrado perfeito. Tipo, raiz quadrada de 10. Olha, tem aquele jeito de... Não é simplificar, tipo... não é fracionar também. Então, o que você está quando você falando tira... não dá certo. Não dá certo, sabe por quê? Existe algumas maneiras que você poderia fazer, deixa eu pensar aqui. Você fatora para ficar tipo 2 raiz de 5. Um negócio Poderia assim, ser assim, ó. Raiz de 400, tá? Aí, 400, você poderia dizer que raiz de 400 é igual a raiz de 25 vezes 16, tá? 25 vezes 16 dá 400. Então, essa mesma raiz é igual a 5 ao quadrado vezes
4 ao quadrado, né? E aí, poderia dizer que isso é 5 vezes 4. Caso eu não soubesse a de 400. Isso que você falou é muito bom, mas isso é fatoração. Agora, o número 10, não tem como fatorar ele. Olha só. Olha o número 10. Vamos fatorar o número 10. Por 2, 5. E aí, 5 já é um número primo. Então, por 5, 1. Tá? Então, o 10 vira 2 vezes 5. Quanto que dá? Raiz de 2 vezes 5. Continua sem saber. Continuamos sem saber. Existe um método matemático que calcula na raça, na mão, raiz quadrada de qualquer número, Arthur. Qualquer número. Qualquer número mesmo, tá? Mas é um método meio chatinho. Se você tiver curiosidade disso, joga no YouTube que vai ter. Joga no YouTube que vai ter professor ensinando isso. Professores de matemática, tá? Ensinando como faz raiz quadrada de número qualquer. Número 11, número 10, número 10,3. Dá tudo. Beleza? Bom, voltando para nosso exemplo aqui, eu tenho então que a hipotenusa ao quadrado, que é esse x, é igual à soma desse cara mais o outro cara ao quadrado. Então, mais o 24 ao quadrado. Beleza? E aí, então, ó, x ao quadrado é igual a 7 vezes 7. 7 vezes 7 é 49. Mais 24 vezes 24. Aí essa conta você tem que fazer, né? Essa vocês lembram como faz, né? Põe aqui, ó. 24. Como é que vocês fazem essas contas, né? 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8 e 1, 9. Aí pula a casa da unidade. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. Então dá 6 mais 0, 6. 9 mais 8 é 17. Vai 1, 5, 7 e meio. Tá? Então, 5, 7, meio. Beleza? Então, pessoal, x ao quadrado é igual a 625. Quanto que é a raiz de 625? Então, (625) tem raiz quadrada, não tem? 25. 25. Muito bom. Pronto. Fizemos o nosso primeiro Pitágoras, tá? Beleza? Tem que estar meio craque nas continhas, né, gente? Pra fazer o Pitágorazinho aí. Olha lá, pessoal. Se o terno... Deixa eu ver, cadê os exercícios? Ó, pessoal, ele tá perguntando o seguinte. Eu vou deixar meio feio assim pra gente não ver a resposta, tá? Mas ele tá perguntando o seguinte, ó. Verifique se esses três lados formam um triângulo retângulo. Eles perguntam, verifique se ele é pitagórico. Quer dizer, eles formam um triângulo retângulo? Se eu pegar três pedacinhos de arame, um de 7 centímetros, outro de 20, outro de 21, e falar, liga isso num triângulo. Você vai ligar. E aí eu te falar, esse triângulo forma 90 graus? Ele é pitagórico? Essa é a pergunta quando ele fala, esse triângulo é pitagórico, tá? Aí você vai pegar os lados como sendo 21, 20 e 7, tá? Ó, 7, 20 e 21. Beleza? Bom, pessoal, para verificar se ele é pitagórico, a gente vai aplicar o Teorema de Pitágoras, tá? Vamos aplicar o Teorema de Pitágoras.
Primeira pergunta que eu quero que você me ajude. Eu tenho os lados 7, eu tenho os lados 20 e tenho o lado 21. Primeira coisa que eu quero que você me diga é, desses lados, caso ele fosse pitagórico, qual seria a hipotenusa desses caras? O 7, o 20 ou o 21? Qual seria a hipotenusa, pessoal? Ajuda a gente a responder aí. Se ele fosse o triângulo retângulo, qual seria a hipotenusa? Seria o 7, o 20 ou o 21? Professor, daí é um negócio que eu não entendi também muito bem. Como que a apostila sabe que o A é o 21, que o B é o 20 e que o C é o 7? Então, ela não sabe. E aí a gente vai descobrir isso. Sabe como? É o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que a hipotenusa, ela sempre é o maior lado do triângulo. A hipotenusa sempre é o maior lado do triângulo, tá? Você não vai calcular algum triângulo em que a hipotenusa ela vai dar menor que um cateto. Se isso acontecer, é porque não é triângulo retângulo. Isso não vai acontecer nunca. Então, de cara aqui, eu já poderia dizer que se o 21 é a hipotenusa, se ele é a hipotenusa porque é o maior lado, então eu poderia tirar a seguinte conclusão. 21 ao quadrado, aí ó, eu vou escrever isso aqui, mas eu vou passar um risco. Nós vamos verificar se 21 ao quadrado é igual a 7 ao quadrado mais 20 ao quadrado. Vamos verificar? Vamos verificar. Vamos verificar se isso é verdadeiro. Se isso for verdadeiro, aí a gente está certo, tá? Vamos fazer esse lado de cá mais fácil, ó. 7 ao quadrado, 49, tá? 49. 20 ao quadrado, 400. 400 mais 49, 449. Esse lado, esses dois lados. Você entende, ô Arthur? Você falou, quem é o A, quem é o B? Bom, se esse é o A ou esse é o B, eu não sei. Ou esse é o B ou esse é o A. Também tanto faz, né? Não importa, porque eu vou somá-los. Não importa. Mas de fato a sua pergunta ela é pertinente, porque não dá para falar com toda certeza absoluta quem é A e quem é o B. Tá? A gente chuta. Agora, a certeza absoluta é que o maior lado ele poderia ser a hipotenusa. Vamos ver aqui, 21 ao quadrado. 21, 21. 1 vezes 1, 1 vezes 1. Mais 2, 4. 1, 4, 4. Tá isso, né? 4, 4, 1, né? Acertei a conta? Deixa eu ver. 21 repete. 2 vezes 1, 42, tá certo. 4, 4, 1. Pessoal, 441 é igual a 449? Não é. Não é. Então, ó. Se não é, o triângulo não é pitagórico. Pitagórico, é um nome feio, né, gente? O triângulo é pitagórico. É uma coisa feia, né, de falar, né? Então, vamos lá, vamos ver mais uns da apostila aqui, ó. Não é pitagórico. Observe o esquema da escada e descubra qual a altura do corrimão dessa escada em relação ao piso. Então tá. Pessoal, olha isso. Ele quer que a gente observe... Ah, show de bola, show de bola. Muito simples essa questão. Então, olha só. Ele quer que a gente observe essa escada. Vocês conseguem enxergar a escada de lado? Olhando de lado, ó. Aqui são os degraus, ó. Vai subindo. E aqui é onde você põe a mãozona, né? É o corrimão. Beleza? Então, como é que funciona essa escada? Ele colocou vários
detalhes para a gente entender. Ele quer saber se a gente consegue calcular a distância x. A distância x. Sabendo que o corrimão na diagonal mede 150 centímetros. E sabendo que aqui tem 24, aqui mais 24, aqui mais 24, aqui mais 24, aqui mais 24. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o 24. 5 vezes 24 dá 120, não dá? Então tá. Quem aí conseguiria me ajudar aí? Se o Arthur já conseguiu já me ajudar, guarda um pouquinho. Vamos esperar um outro responder também. Mas se você ainda não desvendou, vai tentando aí, Arthur. Não, eu sei como fazer, só não fiz a conta ainda. Mas vou fazer. Dá pra fazer de cabeça então, viu? Você consegue fazer de cabeça, Arthur. Sabe por quê? Vou te lembrar de um triângulo. Lembra do triângulo 3, 4, 5. É a mesma proporção. É, garoto. Então dá pra achar o outro lado. Vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês tentassem aí, ó. Deixa eu vou até falar nomes aqui, ó. Ana Lara, o Arthur Godinho, a Gabi Dornelles, a Daça, chegou um pouquinho atrasada, mas tá aí com a gente. Juan, Lucinei, tá? Olha só, gente. Vocês têm que olhar para essa figura e tentar achar um triângulo retângulo aí. O exercício já dá uma bela dica, ó. Olha o que ele põe aqui, ó. Um ângulo de 90 graus e traça um monte de linhas pontilhadas aqui, ó. Ele poderia não traçar essas linhas pontilhadas. Então... Mas o engraçado é que o triângulo retângulo ele é aquele que tem um ângulo de 90 graus. Aí a apostila quer que a gente ache um ângulo de... descubra esse retângulo e ela bota um ângulo. E a gente ia responder o que então? Não, nessa daqui não. O verificar se é o pitagórico era o anterior. Tá, a gente verificava. Esse daqui ele quer saber qual é a altura que o corrimão fica em relação ao chão. Ele quer dizer, basicamente ele pergunta qual é a altura x. Cadê a Daça aí para nos ajudar? A Ana Lara e o Godinho. Godinho, cadê vocês? Vamos, gente. Tem que... Eu tô aqui, professor. Eu tô aqui. Então tá. Então me ajuda aí. Ô Godinho, você enxerga um triângulo retângulo na figura ou ainda não conseguiu enxergar um triângulo retângulo na figura? Eu acho que é um triângulo retângulo. Sim. Me fala aí quais são as medidas que você enxerga desse triângulo retângulo. Pera aí, deixa eu abrir o Paint aqui pra gente ir rabiscando já. centímetros. Isso, ó. Um lado do triângulo... A hipotenusa dele é 150 centímetros. Né? Muito bom, muito bom. Os catetos, né? Isso, muito bom, muito bom. Aí, esse cateto aqui, ô Godinho, não é exatamente o X que ele quer saber? Sim, ele é exatamente o X. Isso, perfeito. Agora então, Godinho, através aí da soma, acha pra mim esse carinha aqui, ó, o outro cateto. Ó, a hipotenusa é igual a soma dos catetos ao quadrado, né? Ah, calma, você tá certíssimo, mas eu queria que você achasse só o lado desse cateto verde que eu tracei agora. Sim, então, se um dos catetos é X e a hipotenusa é 150, tem que ser o número de vezes mais X vezes ao quadrado, quer dizer, tem que ser o número de mais X, tem que ser 150, quer dizer, mais X ao quadrado tem que dar 150. Entendi. Godinho, você está completamente correto, mas tem um jeito mais fácil de olhar. Quem enxerga de outra maneira, como acha o tamanho verdinho? 24 vezes 5. 24 vezes 5. Olha aqui, Godinho, dá uma olhada. Porque cada degrau é 24 aqui é 24. E essa área essa linha aí cobre 5 espaços, então vai ser 24 vezes 5. Perfeito, meu garoto. Muito bom. Então aqui, ó,
24 vezes 5 é a mesma coisa que 24 vezes 10 dividido por 2. Então é 240 por 2, 120. Esse lado vale 120 centímetros, tá? E professor, Oi. eu posso ter ouvido errado, mas o Godinho falou que esse lado mais x ao quadrado dava 150, é isso? Esse lado ao quadrado mais x ao quadrado dá 150 ao quadrado, não é isso que ele falou? 150 ao quadrado, é. É, se ele esqueceu do quadrado no 150, a gente não esquece aqui, tá? Então, vamos lá. O que é... Vou pra lousa, porque eu não sei fazer ao quadrado aqui no Paint, não. Não sei fazer esses ao quadrado. É, porque tem os alt lá do lado do número. Como? Do lado do número, você aperta Alt GR e bota lá 1, 2, 3. Só tem até Alt. até Ah, caramba, meu. Vocês são bons nisso, hein? Vamos ver se eu consigo aqui, então. Então vai lá. Deixa eu ver só se eu consigo fazer. Hipotenusa ao quadrado, Alt GR. Não tem isso, não. Ah, Alt GR, do outro lado esse trem aqui. a tecla junto. Ah, garoto! Que massa, meu! Putz, mudou minha vida. Mudou minha vida. Então, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, dá uma olhada. Esse vai ser 120 Alt GR2 aqui, mais x ao quadrado. Aí, galera, só fazer a continha. Quem já fez a continha e chegou em 90? Eu. Chegou em 90? Ou não chegou em 90? Cheguei. Depois do que você falou, 3, 4 e 5 ficou fácil, né? Pois E o é, 4 então. vezes 30 dá 120, 5 vezes 30 dá 150. Então, muito bom, né? O triângulo 3, 4, 5, ele aparece sem a gente saber direto, em vários lugares, né? Mas só que, o Arthur, nem sempre a gente consegue perceber um triângulo 3, 4 e 5. Porque às vezes a proporção não é bonita igual essa. Às vezes é assim, o cara pega o triângulo 3, 4, 5 e multiplica por 2,7, todos os lados. Continua sendo um triângulo 3, 4, 5 na proporção, mas de cabeça ninguém consegue reparar 2,7, né? Imagine só, um triângulo assim, ó. Aqui seria o 3, aqui o 4 e aqui o 5. Mas aí eu multiplico por 2,7, por exemplo. Então aqui dá 13,5. Aqui dá 8,1. E aqui 9,6. Só de olhar assim, pô, o cara tem que ser muito bom de olhar e falar: ah, tá ali, ó, tô vendo o triângulo 3, 4, 5 ali, ó, só dividir por 2,7. Pô, eu não consigo, eu não tenho essa habilidade toda. A pessoa tem... Agora, no caso da lousa aí, é um caso mais facial, né? Pensa só, aqui, ó, o 150, se você dividir por 5 ou por 50, né? Ou melhor, por 30, melhor dizendo, por 30. Aí aqui dá 5, aqui dá 4 e aqui daria 3, né? Beleza? Então, pessoal, 150 ao quadrado, vamos fazer essas continhas aí, ó. Que eu não sei, ó, 115 vezes 15 dá quanto, pessoal? Dá 225, né? Então, 2, 2, 5, 0, 0, 2 zeros, porque é o 150, né? 225 com 2 zeros, é igual a 12 vezes 12 é 144, é isso? 12 ao quadrado, 144, com mais 2 zeros, no caso do 20, mais x quadrado, tá? Isso aqui então vai dar x quadrado é igual a 225 menos 144, que vai dar, coincidentemente, 81, tá? E aí você já sabe, então, que raiz de 81, raiz quadrada de 81, como é que faz raiz? Aí agora eu quero ver, hein? Assim, ó.
Pronto, pessoal. Fizemos aí, ó. Fizemos esse carinho. Valeu, hein, Godinho. Me ajudou bastante. Obrigado. Menino é inteligente mesmo. Vamos lá, pessoal. Esse foi o Teorema de Pitágoras aí. Vamos lá, se ele achou 90 centímetros. Vamos continuar. Termos pitagóricos com diferença de uma unidade. Alguns triângulos possuem alguns triângulos retângulos possuem como lados números consecutivos. Para encontrar esses termos, né, podemos partir do triângulo retângulo 3, 4, 5 e de alguns outros conhecimentos, tá? Então, olha só, ele lembrou um produto notável que a gente tem lá da matemática, que a quadrado menos b quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Se você fizer a distributiva, a vezes a vezes menos b, b vezes mais a, b vezes menos b, você vai ver que quando você fizer a vezes menos b, vai cancelar com b vezes a. Cancela, porque um tá mais, outro tá menos. Aí fica esse cara aqui só, tá? Beleza? Então, é a mesma coisa esse produto notável aqui, tá? O que ele escreveu aqui é a mesma coisa. E aí ele sabe também aqui, pessoal, que a ele vai chamar como uma hipotenusa de um triângulo qualquer. E aí ele deu essas considerações pra gente aqui, ó. Isolou o cateto, viu que o cateto é igual a ao quadrado menos b ao quadrado. Portanto, aplicando o produto notável, olha esse cara aqui, ó. Olha como é que destaca ele aqui. Olha ele aparecendo aqui, ó, em cima, ó. Tá? Então, no lugar desse cara aqui, ó, ele vai escrever isso aqui em cima. Então, ó, c ao quadrado é igual a produto notável aqui, ó. Beleza? Foi isso que ele fez. Como queremos que a diferença entre os dois lados seja igual a 1, então olha só qual foi a artimanha que ele fez. Ele quer ver triângulos, retângulos que têm lados consecutivos, tipo 3, 4, 5. Então ele falou que um lado vai ser igual a, por exemplo, e o outro vai ser igual a b menos 1 ou a mais 1. Tanto faz, é a diferença de 1, ele faz isso. E aí ele vai substituindo esses caras, tá? Vai substituindo e ele obtém as seguintes sequências, tá? As seguintes sequências podem ser obtidas. Deixa eu ver aqui. O triângulo 3, 4, 5. Aí tem esse triângulo aqui, ó. Deixa eu ver. 5 ao quadrado, mais 12 ao quadrado. Isso. Você tem o triângulo 5, aí depois 12, 13. Depois você tem o triângulo 7, depois 24, 25. Ele só está mostrando alguns aqui, pessoal. Alguns para a gente entender como é que funciona triângulos que têm lados sequenciais. Mas o único triângulo que eu me lembre, pessoal, deixa eu ver se tem outro aqui. Não tem. O único triângulo que eu me lembre, pessoal, que tem os 3 lados consecutivos, acho que era o 3, 4, 5, tá? Porque, por exemplo, você tem aqui, ó, o 12, 13, mas aí o outro lado é 5, né? Você tem esse cara aqui, ó, 24, 25 e o outro lado é 7, tá? Beleza? Então, não diria assim que é tão bom, né? Não diria assim que é tão bom. Então, vamos lá, pessoal. Ele fala: complete a sequência agora e obtenha o termo pitagórico em que um dos elementos é 11, tá? Em que um dos elementos é 11. Então, olha só o que ele já fez aqui, ó. Ficou simples, ó. 11 ao quadrado é 121, tá? 11 ao quadrado é 121. Tá? Então, ele conseguiu ver que esse 121, através dessa continha que ele fez aqui em cima, ó, que 1 ao quadrado é igual à soma dos outros dois, tá? Ele viu então que 121 é igual a 60 mais 61, são dois números sequenciais. Então existe também o triângulo retângulo 11, 60, 61.
Pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu nem me animo muito em falar esses triângulos para vocês. Porque o importante de triângulo retângulo é você conseguir determinar um lado tendo outros dois. O importante de um triângulo retângulo é você conhecer bem o teorema de Pitágoras. O importante do triângulo retângulo é você conhecer pelo menos esse triângulo 3, 4, 5. Esses outros aqui, poxa, eu diria que seria uma utilização de um slot de memória do seu cérebro à toa, né? Para que você vai ficar decorando que existem vários triângulos que têm sequências? E outra, a sequência é só entre dois lados, nem é tão legal assim, né? Legal seria se fosse sempre 3 lados sequenciais, né? Mas eu só me lembro desse caso, do 3, 4, 5, né? Só lembro desse caso. Beleza? Então, pessoal, esse é o triângulo retângulo. Vamos ver agora se tem algum exercício para a gente aplicar. Mas vamos ler esse texto aqui. Não sei nem do que ele estava falando, eu não li aqui ainda não. Os pitagóricos eram seguidores e discípulos de Pitágoras e formaram uma sociedade semi-secreta que tinha uma finalidade política, religiosa e filosófica. A sociedade pitagórica ou escola pitagórica partilhava bens, terrenos entre seus membros e voltava os estudos a 4 ramos. Estudavam aritmética, música, geometria e astronomia. Todas as descobertas eram atribuídas a Pitágoras, por isso não podemos distinguir as descobertas do próprio Pitágoras e a dos seus seguidores, né, os pitagóricos. A expressão tudo é número é atribuída a Pitágoras. E a ideia de que a natureza pode ser lida por intermédio da matemática é do Pitágoras também. Tá? Então a ideia de que a gente encontra explicações matemáticas na natureza é uma ideia pitagórica, né? Mais pra frente a gente tem aquela sequência de Fibonacci, né? Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma forma de representação de coisas da natureza que obedecem à sequência de Fibonacci. Também é um outro vídeo no YouTube que vocês podem procurar e ver, tá? Procurar e dar uma olhada lá. Então, já tem 2 vídeos aí que vocês podem procurar que eu indiquei na aula de hoje. O primeiro é como resolver raiz quadrada de um número que não tem divisor inteiro, né? Não tem raiz inteira, não tem um produto inteiro lá. Então, existe essa maneira de fazer na raça, sem calculadora. Beleza? Então, ele até brinca aqui, ó. Esse teorema, ele é o de Pitágoras mesmo ou ele é pitagórico? Ele quer dizer o seguinte: foi o próprio Pitágoras que fez ou foi a galera que seguia ele? E ele está tomando esse... Ele não, né? Nós demos o prestígio a ele, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu queria que vocês fizessem esse exercício 1, o 2 aí, ó. Deixa eu ver. Queria que vocês fizessem pelo menos até a próxima aula, porque a nossa aula tem 2 minutos para acabar, tá? Então, ó, eu quero que você faça o exercício 1, o 2 inteiro. Deixa eu ver se o 3 é legal para fazer. O 3A. O 3B eu queria fazer com vocês. Faz isso então, ó. A gente resolve a aula que vem, mas eu quero que você resolva então o exercício 1 inteiro, o 2 inteiro e o 3A, tá? Exercícios para casa. Página... Que página tá, gente? Já esqueci já. Página 33. 33? Isso. Show de bola. Resolver para próxima aula os exercícios 1, 2 e 3 a
apenas letra... Não, resolve o 3 todo, quem quiser. Quem não conseguir, tudo bem. Resolve os 3. Exercício 1, 2 e 3. Fica mais fácil você falar que resolve até 34, mas tudo bem. Tinha o Q4 também? Tem só mais um? Não, a página 34, o último exercício da página 34 é o último exercício do exercício 3, entendeu? Entendi. Não, mas tá bom. Tá aí, ó. Vou até mudar então pra te ajudar. Página 33. Ué, não dá mais o Ctrl C. E página 34. Tá? Resolver os exercícios, resolver para a próxima aula, os exercícios 1, 2 e 3, tá? Então, pessoal, não esqueçam, porque matemática só aprende praticando, de verdade. E, pessoal, não esquenta se tiver um pouco errado, se tiver alguma dúvida, não fica esquentando com isso. É preferível que você faça e que traga aqui para a aula um resultado errado, do que você, copie de um colega o resultado certo. Porque fazendo a gente aprende, beleza? Pessoal, então ficamos por aqui. Uma boa semana para todos vocês e até semana que vem. Um abraço. Cuidem-se, lavem as mãos, escovem os dentes, álcool gel, joga álcool gel na mão toda hora, gente. Máscara também, hein? Máscara. Tchau, Tchau. Que toma álcool, doido? Não tomem álcool, para com isso. Tá maluco?